Amem-se uns aos outros. Gálatas 6. Servem uns aos outros, mediante o amor. O tema de Paulo neste capítulo é o cuidado que devemos ter pelos outros. Em capítulo 5, versículo 25, a palavra em grego é andar, significa marchar. Quando Paulo fala que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar é marchar juntos, no mesmo ritmo, com outros. O ênfase deste capítulo é coletivo, andar com outros. Alguém que anda desegrejado, sozinho ou sem relacionar com outros, não anda no Espírito. Ele pode ter uma vida pessoal com Cristo, mas não anda propriamente no Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 1 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, cabe a cada um de nós ajudar um irmão, irmã, que cai em pecado. É a essência de estar num corpo. Em Tiago 5, versículo 19, olha para Tiago, por favor, 5, 19, e nós vamos encontrar a mesma ideia escrito aqui no final do livro. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar de verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte uma pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E nós podemos ajudar o irmão que seja arrependido, flexível, aberto à correção. Mas quando, aqui neste contexto, aqui não se fala do pecado pessoal contra ti. Quando é assim, tu deves falar pessoalmente com ele e mostrar-lhe o erro. Fala diretamente. Aqui é um pecado na igreja, e Paulo diz, vocês que são espirituais, os crentes maduros na igreja, ele não diz os pastores, mas muitas vezes são os líderes, os pastores ou outros, que têm maturidade para lidar com alguém assim. Elas devem utilizar mansidão e brandura, humildade e bondade, não com palavras severas e bruscas, não com condenação, para ajudar esta pessoa. Cuida com a tentação, que tu podes também ser tentado. Somos todos humanos e tu podes ver um irmão que cai em avareza, por exemplo, do dinheiro, mas tu também podes ser tentado nessa área. Em Lucas 15, versículo 2, Jesus falou numa parábola de uma ovelha perdida entre 100 ovelhas, e o pastor vai buscar a ovelha e deixa os 99. Cabe a nós ter esta atitude. E o objetivo é buscar o pessoa desviado e restaurar este irmão, e orientar este irmão, acolher este irmão, corrigir, ajudar quem tem falta, encaminhar uma pessoa desviado. Não afaste-o, não condena este irmão, não julga irmão. Outra passagem bíblica fala de um pecado tão grave, tão severo na igreja, que depois de muita conversa e tentativas de ajudar o irmão, ele parece intransigente, parece sem arrependimento, tal aconteceu na cidade de Coríntio, onde havia imoralidade. No último recurso, neste caso, com muita oração e muita direção de Deus, será necessário expulsar da comunidade este irmão. Mas nesta passagem de Gálatas não trata disto. É um irmão que cai com surpresa em pecado. Todos devemos adotar uma atitude pastoral com o irmão
ou irmã que peca. Agora, em versículo 2 é um pouco diferente. Aqui fala de fardos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprem a lei do Cristo. E aqui fala dos problemas, as cargas, os sofrimentos, as pressões, as dificuldades, as histórias tristes dos outros que devemos entender. Assim, quando nós ajudamos o nosso irmão, nós cumprimos a lei de Cristo. João 13, versículos 34 e 35. Olha para isto, faz favor. E nós verificamos aqui o ensino de Jesus. E fala aqui, versículo 34, João 13. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E 1 Coríntios 12, versículo 26, fala do facto que nós somos num corpo, somos membros do corpo, membros uns dos outros. Não somos individuais que aparecem num culto e vão embora depois do culto, sem relacionar com ninguém. Isto não é um quadro bíblico. Desse versículo 26 do capítulo 12 de Coríntios, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E Romanos 12, versículo 5, que diz, assim também em Cristo, eu vou começar em versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, nada de individualismo. Nós fomos criados para levar os fardos dos outros, para ter uma responsabilidade. Igreja existe, em parte, porque há várias funções de uma igreja, mas para uma das funções importantíssimas é suprir apoio, encorajamento aos membros que às vezes são muito desanimados. Às vezes um irmão só precisa arranjar alguém que ouve atentamente o que se passa com ele ou com ela, se for irmã. É importante passar tempo com pessoas e faz perguntas, não para saber o negócio pessoal de pessoas, mas para ajudar a seu irmão, a sua irmã. Mostra interesse, mostra compaixão ao outro irmão. E depois fala dirigido pelo Espírito Santo, uma palavra de conselho. E daí os dons do Espírito vão operar. Quando você tem uma atitude de levar fardo de alguém, você está a pôr em prática o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Agora, como funcionar é através do dom do Espírito, falando a palavra que vem do Espírito Santo. A maioria das pessoas falam de si próprios, de sua família, as suas opiniões, são egoístas, mas elas representam pessoas que não são transformadas pelo Espírito Santo, não vivem vidas em prol das outras, mas temos de relacionar um com o outro. E no fim do vídeo quero explicar como que é possível fazer isto. Cabe a cada um de apoiar um outro irmão. Não digas, não tem a ver comigo as lutas dos outros, este é o problema delas. Alivia o fardo do outro, não com o intuito de bisbilhotice, nem com julgamentos ou críticas. Estende a tua mão ao teu próximo. Este é fundamental. O segundo mandamento, ama Deus com todo o seu coração, ama o teu próximo com si próprio. Estende a teu coração às outras pessoas na igreja, neste contexto. Versículo 3 de Gálatas 6 diz,
porque é que alguns não fazem isto. Eu já falei do egoísmo. Aqui o problema é orgulho. Versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Uma pessoa pode pensar, por causa do orgulho, que ele é demasiado importante ou ocupado para cuidar dos outros. Porém, perante Deus somos nada. É só pela graça de Deus que nós temos alguma coisa ou nós somos bem com Cristo. Esta pessoa está enganado. Normalmente, uma pessoa orgulhosa tem um espírito de julgamento e ele tem críticas de uma pessoa que passa dificuldade. Ele é autojusto. Essas pessoas acham que na vida nunca teria os problemas que os outros têm, mas hoje talvez não tenha, amanhã pode ter. E outras, por razões muito práticas, não levam os fardos dos outros porque eles estão totalmente estressados e têm, devido à falta de tempo. Isto é compreensível, mas a atitude deve estar em cada um dos irmãos. 1 Coríntios 4, versículo 15, Paulo diz, vocês podem ter 10.000 tutores, há muitos ensinadores, ou pessoas que pensam que podem pregar, mas não muitos pais. Seja um pai, uma mãe às outras, uma irmã às outras, na prática. João 13, versículo 14, Jesus diz, vocês devem lavar os pés dos outros, que significa nós devemos servir às outras. Mostra entendimento ao seu irmão. Tenta ver o ponto de vista dele no seu sofrimento, as razões pela dificuldade que ele passa. Telefona, visita, abraça o seu irmão. Versículo 4, voltando para Gálatas 6, diz, cada um examina os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A pessoa orgulhosa compara aquilo que ele é com a pessoa que sofre. Mas Paulo diz, não devemos desprezar o nosso irmão que peca ou sofre. Examine a sua própria vida, as suas falhas, as suas fraquezas perante Deus. Não faça comparações entre você e outros. Todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Então, uma oração eficaz deve ser, sonda-me, Senhor, e vê se existe alguma coisa mal em mim. Versículo 5 do capítulo 6 de Gálatas, pois cada um deverá levar a própria carga. Por que Paulo diz, leva a sua própria carga, versículo 6, e versículo 1 diz, ou versículo 2, leva os fardos, os cargos das outras. Porque aqui, versículo 6, o problema é, a fardo é mochila, uma coisa entre você e Deus, que você carrega. Mas o fardo do versículo 2 fala de uma carga insuportável, um peso que uma pessoa não aguenta mais. É preciso a tua ajuda. Se tu estás maduro se estás mais maduro do que outro, é por causa da graça de Deus, não é para vangloriar. Tu tens recebido ensino, tu tens lido livros, tu tens recebido contribuição dos pastores, tu tens a maturidade e conhecimento da Bíblia que outro não tem. E tu tens experiência com Deus que outro não tem. A palavra, a culpa da outra não é uma desculpa para não mostrar o fruto do Espírito. Todos têm batalhas. Versículo 6 diz, o que está sendo instruído na palavra, partilha todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esta é uma instrução para partilhar aquilo que nós temos. Um irmão não pode ser um castelo só envolvido em si próprio, mas ele pode partilhar as vitórias, partilhar, testificar os milagres, respostas de oração que Deus tem feito
com o pastor que instruiu e pode sustentar o líder financeiramente. Versículo 7. Não se deixem enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui fala do lei da semeadora. E versículo 8. Quem semeia para a sua carne, de carne colherá destruição. Não permanece o fruto da carnalidade. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que quer dizer isto? Se semeamos a carne por ser egoísta, desobediente à palavra de Deus, você recusa viver no Espírito, recusa amar as outras na igreja. E você vai afastar da igreja, você vai recusar e obedecer esta palavra, a palavra de Deus, e os mandamentos, e o resultado vai ser ruim. Mas se nós semeamos pelo Espírito, vamos recolher vida eterna. Por exemplo, por levar os fardos dos outros, por amar os outros, por perdoar os nossos irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam ofendidas na igreja e não querem mais congregar por causa da amargura, mas realmente maneira de atuar no Espírito Santo, no fruto do Espírito, é mesmo através deste contexto coletivo. Temos de perdoar o nosso irmão, temos de suportar pessoas difíceis na igreja, viver pelo reino, isto é semear, viver pregando a palavra. E o contexto da igreja, quando é uma família, é propício para nós mostrar amor. Então, ama as outras intencionalmente. Daí os frutos são eternos. E versículo 9 diz, não nos cansemos de fazer bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desiste de fazer bem, faça bem, em versículo 10, a igreja no primeiro lugar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família de fé. Começa com a família de fé. Claro que temos de amar a família, nossa própria família. Isso é, sem dúvida, importante. Mas eu lanço esta pergunta porque, olhando para igrejas, é muito falta do amor. Como é que é possível amar os outros? Muitos pastores pregam sobre isto, mas poucos praticam. E o tema de Gálatas responde a esta pergunta. E a resposta é, pela fé no sangue de Jesus, somos perdoados e transformados quando nós recebemos graça, recebemos Cristo Jesus em nossas vidas. E quando temos Cristo, já não queremos viver mais para nós próprios. Eu vou citar Gálatas 2:20. Foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo, aqui no final deste capítulo 6, não é o último versículo, mas versículo 14, ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O cruz foi central para Paulo e para nós deve ser central. O sacrifício de Cristo na cruz e a transformação que Deus faz em nós quando nós entregamos as nossas vidas a Ele. Ele diz, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o foco na cruz é central. E também aqui a morte de seu próprio ego. Este ego que quer ficar isolado, com amargura, sem sensibilidade dos outros e indiferença,
Mas não, quando nós somos cheios do Espírito de Cristo, somos cheios da presença de Cristo, Ele nos capacita para andar em amor. Então, se você aproveitou, ou tu aproveitaste destes vídeos sobre Gálatas, faça um comentário se quiser, ou se ainda não subscreveu este canal, pode subscrever. Que Deus abençoe a sua vida. Mas lembre esta palavra, amem-se uns aos outros para mostrar o fruto do Espírito e anda com os dons em relação com outros para ouvir a palavra do Espírito Santo, o que Ele quer falar através de ti às outras. E tu podes ser uma bênção muito grande a teu irmão. Amém.